Agradeço a presença desses 3 ilustres colegas e rapidamente, então, para iniciar a participação de cada um, eu tomo a liberdade de apresentá-los em um mini currículo breve. Então, ao meu lado, a professora Silviane Vesani, é fisioterapeuta esportiva pela Sociedade Nacional da Fisioterapia Esportiva SONAF, especialista em ciências do movimento, coordenadora da fisioterapia do projeto SAGA de aprendizado ativo, responsável técnica da equipe Silviane Vesani de fisioterapia esportiva. Do meu outro lado, o nobre colega César Alves de Agosto, fisioterapeuta, formado também em educação física, especialista em fisioterapia esportiva, vice-presidente da SONAF, diretor do FLEFITO, fisioterapeuta do Grêmio Náutico União e foi fisioterapeuta no Esporte Clube Internacional durante 11 anos. E não menos importante, o último colega, o fisioterapeuta Mauri Mansur Moussali, especialista também pela SONAF, especialista em traumatortopedia e desportiva, especialista em osteopatia, mestrando em biociências e reabilitação, docente do curso de fisioterapia da FEVALE, também foi fisioterapeuta no Inter durante 10 anos e trabalha também com diversos cursos em terapia manual. Colegas, sejam bem-vindos. Então, agora, imediatamente, eu passo a palavra para a primeira palestra da professora Silviane Vesani. Boa noite a todos. Adriana, obrigada. A Flávia, a Cláudia, pelo convite. Espero trazer para vocês um pouquinho da fisioterapia esportiva, a nossa vivência como protagonistas neste processo, né? E que a gente possa conversar um pouco mais sobre o que a gente vem fazendo em fisioterapia esportiva. Eu vou falar hoje para vocês sobre o complexo do ombro e queria começar dizendo que nos meus 30 anos de fisioterapia, a gente começou a trabalhar com o ombro como se trabalhava com o joelho. Então, quem era cirurgião de joelho também era cirurgião de ombro, e nós, como fisioterapeutas, nós trabalhávamos o ombro como se trabalhava o joelho. E naquela época não se entendia como é que uma articulação poderia ser diferente da outra. Hoje, a gente sabe grandes diferenças, com o avanço da tecnologia, e hoje parece absurdo que a gente pensasse que o joelho, tão estável, poderia ser comparado com o joelho, uma articulação tão instável. Então, hoje nós vamos conversar sobre esses procedimentos atuais no complexo do ombro. Então, o que eu queria conversar com vocês é um olhar antes desse ombro se tornar doente, antes da patologia. Nós temos 2 artigos que mostram que o primeiro, que é o Todd Allenbecker, que é um grande fisioterapeuta americano, que ele fala, deixa eu me achar aqui, não estou furando o olho de ninguém ali, que existe, então, evidências que comprovam que uma síndrome do impacto, uma doença do manguito rotador, ela vai ser pela alteração da escápula. Isso se chama, então, de cinesia escapular. Nada de muito novo, mas antes para nós isso não era evidente. E uma lesão disléptica, uma lesão de lábio, ela é uma cascata patológica que vai pela retração da cápsula inferior e pela uma discinesia escapular. Então, o que a gente fez? A gente começa a pensar o ombro como se fosse uma foca tentando segurar a bolinha no focinho. Aonde? A pelve é o corpo da foca, o pescoço da foca é a escápula, o focinho é a glenoide e a bola é o ombro. Então eu pergunto para vocês, adianta nós só trabalhar a glenoide, só trabalhar o focinho? Será que essa bola fica em cima da foca? Se nós não nos preocuparmos com a escápula e com a pelve, a gente já assistiu na palestra anterior, tudo falando sobre o core, que é isso aqui. Então, na osteoartrite de joelho e de quadril, obviamente, os exercícios todos passavam por essa região do corpo. O ombro também tem que passar. Nós temos um paradoxo dos arremessadores no ombro. Então, ele precisa ser elástico o suficiente para fazer a rotação externa,
mas ele precisa ser estável para que não haja subluxação. Então, nossos atletas arremessadores, ao longo da vida esportiva dele, eles vão ter uma lesão no ombro, que é uma instabilidade adquirida. Se eles não tiverem rotação externa, eles não serão bons arremessadores. Mas se eles tiverem uma rotação externa excessiva e patológica, eles também não serão bons arremessadores. Então, o que vocês podem perceber ao longo da vida do atleta, que ele inicia sem nenhuma patologia, e à medida que vai repetindo ano a ano o gesto, ou o nadador, ou o arremessador, que é do beisebol, ou o tenista, ele vai adquirindo essa instabilidade e que, infelizmente, em alguns casos, eles vão à cirurgia para a sutura dessa cápsula. Então, nós trabalhamos diante de um equilíbrio entre mobilidade e estabilidade funcional. Então, a fisioterapia tem alguns pilares de pensamento sobre esse complexo. Primeiro, liberar a articulação. Apesar dela ser hiperláxia de um lado, ela vai ser hipomóvel de outro. Estabilizar a escápula. Trabalhar as forças acopladas ou pares de forças. Trabalhar em cadeia cinética fechada. Tentar manter a bola da foca lá em toda a cadeia cinética ativa. Normalizar o déficit de rotação interna, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. E o grande segredo da fisioterapia e da preparação física, a progressão dos exercícios. Em relação à liberação articular, a estabilização dinâmica da glenohumeral, ela pode ser melhorada eliminando as deficiências de mobilidade articular. Sempre pensem assim, se eu tiver uma hipermobilidade de um lado, eu vou ter uma hipomobilidade de outro. Se eu regularizar essa função, deixar normalizada essa mobilidade, eu vou ter uma eficiência melhor para trabalhar aquela articulação. Então, antes de começar todo o programa de prevenção ou de reabilitação, eu preciso normalizar esses movimentos. Então, diante disso, nós vamos encontrar ombros anteriorizados, que é aquela postura típica, o nadador tem muito essa postura, né? E que eu vou ter o queixo para frente, os ombros anteriorizados, uma cifose, tendo inibição de algumas musculaturas, hiperatividade de outras musculaturas. Nós precisamos organizar isso para poder melhorar o complexo do ombro. Isso o Jana chamou de síndrome cruzada superior, aonde eu vou ter os músculos que estão rígidos e os músculos que estão fracos. E nessa síndrome cruzada é que eu vou precisar trabalhar. Eu não preciso trabalhar trapézio superior. Ele geralmente é extremamente ativo. Eu preciso trabalhar trapézio inferior. Ali eu vou estar estabilizando um pouco mais a minha escápula, ativando musculaturas que estão inibidas e prevenindo futuras lesões. Então, em relação a estabilizar a escápula, nós temos esse termo na fisioterapia, vocês também podem se utilizar dele, eu não sei, mas é a escápula, que é um mau posicionamento da escápula, proeminência no ângulo inferior, o C, dor e mau posicionamento do processo coracoide e a discinesia escapular. Isso aí, então, é o termo que se usa para SIC escápula, que é o que nós vamos encontrar em grandes atletas. Kibler classificou, então, a escápula em 4 tipos. O tipo 1, só a proeminência da borda inferomedial. E o tipo 2, toda a borda medial da escápula. O tipo 3, a proeminência da borda medial e superior, que é uma translação da escápula sobre o tórax, essa é uma escápula bem estável. E a escápula normal, que é o nosso objetivo. A gente não pode ter o sonho, a utopia de achar que uma escápula que era tipo 3 vai se tornar uma escápula normal. Tá? Então a gente pode progredir fazendo com que aquela musculatura seja ativada, mas talvez ela nunca seja uma escápula grudada no gradil costal. Tá? Então eu faço uma brincadeira sempre, quem já me escutou já viu essa brincadeira várias vezes, mas eu acho que é muito educativo, que a gente brinca
que o ombro é o homem e a escápula é a mulher, tá? Só para nós lembrar bem disso. Atrás de um grande homem, que é o ombro, tem sempre uma grande mulher, que é a escápula. Então, a escápula é a dama, ela sempre vem em primeiro lugar. Ela é o pré-movimento do ombro. O homem, não adianta o homem querer ir para frente, tem que ter alguém estabilizando a vida dele, que são as mulheres. É boa a brincadeira, né? Então, lembre-se disso e vocês vão preparar todo o exercício, primeiro estabilizando a escápula e depois o ombro vai trabalhar, tá? Primeiro se treina passo a passo, depois isso no automático. Na quadra de tênis, tu não vai lembrar, não, agora é escápula, agora é glenomeral. Não. Primeiro se treina para depois se tornar automático. Então, o Ellenbecker sugere, e eu acho muito bom isso por dois aspectos. Primeiro, nós temos nessa deficiência uma alteração, então, na flexibilidade dos tecidos moles, que o tratamento nada mais é de que alongar e mobilizar, né? Aquelas articulações que a gente conversou, que está hipomóvel, e uma alteração na performance muscular. E aí vem a grande diferença. Ele trabalha com controle muscular e com força muscular. São duas coisas diferentes. Em relação ao controle, nós vamos trabalhar em cocontração, por exemplo. Trabalhar em estabilidade, trabalhar com coordenação neuromuscular, para depois avançar. Se eu começo já neste momento aqui, eu vou perder todo o controle muscular para cima. Então, a gente nunca avança, nunca cria, nunca faz um show de exercícios sem ter o controle. O exercício precisa ser controlado pelo paciente para poder realizar. E aí é que a gente começa a entender assim, treinamento funcional é maravilhoso, mas por que algumas pessoas não dá certo? Talvez ele esteja avançado demais para aquela pessoa. Talvez o fisioterapeuta não entregou para o educador físico ele tão pronto como deveria. E aqui está, então, a resposta. Para chegar aqui, eu preciso passar por outras etapas. Então, alguns exemplos, gente, de exercícios que reeducam essa musculatura periescapular. O relógio, que é o Kibler que cita ele, é onde eu vou trabalhar tanto elevação, depressão, retração, protração. Eu posso adaptar, eu posso colocar uma raquete, eu posso colocar um bastão de beisebol e vou tentar trabalhando a musculatura periescapular. A gente faz isso, esse treinamento entre fisioterapeutas e é muito difícil, mas vale a pena tentar no paciente. A sequência de Kibler na bola, onde eu assumo, e aqui está a Foquinha mostrando como é importante esse exercício para o ombro, né? Eu começo então no core, no quadril, aqui na cintura pélvica e vou acionando até lá em cima, tá? Então, é pelve, escápula, ombro, cotovelo e mão. Trapézio inferior, importantíssimo a gente trabalhar o trapézio inferior para estabilizar a escápula, para acordar essa musculatura. Esse é um exemplo, Christian, nas 3 posições. Então, aqui o Cristo só foi crucificado assim, mas a gente vai subindo até na maior demanda, que é quase 180 graus, tá? Então, ele é um músculo importante na desaceleração, é importante ele estar ativo. Imagine um arremessador sem trapézio inferior, tá? Então, esse é um exercício que é muito bom de fazer. Outro para trapézio inferior, que é ótimo da gente realizar, exercício fácil. Eu aproveito e já trabalho a anteriorização dos meus ombros. Não adianta fazer esse exercício todo rodado, só fazer a extensão do tronco. Primeiro reorganiza e depois faz o exercício. Eu posso colocar borrachas aqui, segurando na mão dela. A borracha quer fazer a elevação, quer fazer e o paciente faz a depressão. O soco do serrátil, que é esse exercício aqui, né? Onde eu deslizo a escápula no gradil costal, extremamente importante, porque o serrátil anterior é uma musculatura que estabiliza a escápula, né? Pode-se fazer em várias posições, baixíssima demanda, altíssima demanda, tá? Só alguns exemplos de exercícios. Remada posterior,
Eu gosto de trazer esse exercício porque é um exercício muito comum na musculação, mas pode ser que não seja aproveitado para a estabilização da escápula, porque eu necessito solicitar a escápula para poder fazer corretamente o exercício. Eu posso puxar só no ombro sem trazer a escápula. Então solicite para que a escápula seja aduzida, para que o exercício seja um estabilizador. Um que a gente usa muito também é o alfabeto, criar letras com os braços para poder recrutar altíssima demanda. Todos os exercícios em decúbito ventral têm uma demanda maior, né, porque nós necessitamos uma flexibilidade maior anterior. Alguns exercícios dorsais são extremamente importantes. E trabalhar em plano escapular. Plano escapular é essa diagonal aqui, né? A gente evita qualquer exercício em abdução pura, porque quando a gente eleva o braço aqui, o acrômio está batendo exatamente no supraespinal e pode levar então a uma síndrome do impacto. Gera uma isquemia maior ali, então não é bom. O mesmo exercício feito aqui na frente, em plano escapular, já liberou o supra, libera o manguito de maiores impactos e podemos fazer até sobrecarga. A flexibilidade, nós precisamos trabalhar muito a flexibilidade de peitoral menor e a cabeça curta do bíceps, né? Porque ele pode gerar uma inclinação anterior e protração escapular devido ao tracionamento do processo coracoide. Então, este é um exercício que eu gosto muito de trabalhar, porque a gente vai ver no final que a gente evita fazer grandes alongamentos na articulação do ombro, mas quando ele é feito globalmente, junto com o tronco, parece não afetar tanto a glenomeral. Os erros comuns que a gente comete em trabalhar a escápula é levar os ombros para trás, ao invés de retrair só a escápula. É muito comum, né? É muito mais fácil eu mecanicamente levar o ombro para trás e a escápula aduzir, mas não é essa a intenção. Trabalhar o trapézio superior. Eu quero fazer um exercício qualquer, de abdução que seja, e o trapézio superior está lá, aparece primeiro. Também a gente tem que cuidar para que não estrague todo o tratamento. Trabalhar as forças acopladas, a articulação do ombro trabalha em pares de forças, são duas forças iguais, agindo em direções opostas, mas elas são paralelas para produzir movimentos rotatórios. Então, eu tenho uma força anterior e uma força posterior. Se uma delas estiver trabalhando mais que a outra, eu vou ter um problema rotatório no ombro, tá? Então, as forças são de infraespinal redondo menor com subescapular, trapézio superior com trapézio inferior e serrátil anterior, e o supraespinal com o deltoide. Então, se o deltoide é mais forte que o supraespinal, ele vai estar trabalhando mais. Eu tenho um erro nessas forças, nesse complexo de força, a cabeça do úmero não vai ficar bem acoplada na glenoide e eu posso fazer então uma síndrome de impacto. Então, a musculatura mais inibida parece ser o trapézio inferior e o serrátil, por isso aquele exercício é tão importante, e a mais reativa, o trapézio superior. Alguns exemplos como é que a gente treina essas forças acopladas são os exercícios muito fáceis, aqueles de isométrico em ângulos múltiplos, em que tu não tem trabalho articular, mas tu retrai a escápula e pede para ele ir para frente. Forças diferentes, trabalhando na mesma articulação. É muito estável. Se for só fazer assim a escápula sair, não é o exercício que a gente está querendo. Trabalhar em cadeia cinética, o ombro não funciona isoladamente, mas funciona como um elo na atividade da cadeia cinética que otimiza a função do braço. Um saque do tênis, por exemplo, parece que os membros inferiores e a pelve assumem 70% e 30% é o membro superior. Se isso for diferente, for 50 por 50, por exemplo, o ombro já está sofrendo. Então eu preciso que a cadeia cinética seja toda ela trabalhada e ativa para poupar o ombro que é tão instável. Então a escápula deve posicionar adequadamente a cavidade glenoide para, por meio de uma boa angulação da articulação glenohumeral,
potencializar a transmissão de força dessa cadeia cinética, tá? Então, de novo, a nossa foquinha, lembrando que nós precisamos trabalhar o corpo todo para ser eficaz no complexo do ombro. Se os segmentos estão alterados na postura, na estabilidade, na flexibilidade, a gente procura trabalhar isso antes de começar o trabalho mais forte no ombro. Uma das maneiras que a gente tem para fazer, que acelera esse processo, é usar o foam roller, que é uma liberação miofascial. Então, tu faz uma liberação miofascial do corpo todo, aproveitando, fazendo com que este atleta, este paciente, fique mais eficaz no funcionamento do corpo todo para poder trabalhar o ombro. Trabalhar sempre, então, nessa sequência, o Kibler que traz esse conceito, né, a sequência dos exercícios para o ombro, se pode se realizar com borracha, pode se realizar com alguma resistência, e uma das sugestões é sempre realizar um tronco em extensão, tá? Que aí tu ativa bastante. Exercícios que envolvam todas elas, a gente vai criando conforme a necessidade do esporte. Vários pontos de força são exercícios que a gente gosta muito de trabalhar na fisioterapia, onde eu tenho a bola como estabilidade, trabalhando o core, a força da resistência da borracha, que ela está me tracionando, eu tenho que fazer força, então eu tenho força, propriocepção, tudo no mesmo exercício, tá? Trabalhando perna, braço, extensão de corpo, adução, rotação. Crie exercícios com bastante informação proprioceptiva. Esse também é um exercício de estabilização corporal, associado ao trabalho de força muscular. Ele pode ser um velejador, um timoneiro, onde uma mão faz um trabalho, a outra mão faz outro trabalho, né? Os timoneiros têm toda essa diferença no trabalho deles. E normalizar o déficit de rotação interna, e aqui eu quero que vocês façam e avaliem um atleta de vocês, para que isso possa diminuir a dor no ombro. O arremesso, então, ele depende dessa quantidade de rotação externa, mas para isso ele perde a rotação interna. Tá? Então, a maioria dos nossos lançadores, eles têm um déficit de rotação interna. Não se sabe bem se esse déficit é um achado normal que vai acontecendo, ou se ele já é uma patologia. O que a gente sabe é que ele é uma fonte de dor. Então, nós precisamos trabalhar ela. A demanda da rotação interna, também quando ela está diminuída, eu vou fazer uma síndrome rotatória do membro superior. Eu posso ter uma epicondilite lateral ou medial por um déficit de rotação interna no ombro. Então, é muito importante que a gente teste, para que a gente possa evitar até lesões do cotovelo. Então, o teste de rotação interna, esse é o mais simples. A gente vai ver aonde o polegar alcança, só que lembrando aqui, olha só o que eu vou fazer. Eu vou botar e posso fazer assim. Eu anteriorizo o meu ombro e a minha escápula sobe. Então, eu preciso de um teste que eu estabilize a escápula. E o slipper, ele é o teste e o próprio tratamento. Essa mão tem que encostar aqui, é o teste normal, né? Mas a maioria dos arremessadores, elas ficam por aqui. Então, nós precisamos tratar eles para que eles encostem a mão no chão. Eu uso um alongamento plástico de longa duração, acima de 3 minutos, né? E que faz, então, também para a retração muscular. Alguns autores acham que a cápsula está retraída, outros autores acham que não, que é a musculatura posterior que está retraída. Enfim, enquanto os pesquisadores não chegam no consenso, a gente vai trabalhando, porque realmente é uma fonte de dor no ombro, e só melhorar isso aqui, eu garanto para vocês que já melhora o ombro. A gente pode mobilizar a cápsula posterior também, aí sim, tecido inerte, né? E a progressão dos exercícios, que é o grande segredo e a parte mais difícil da fisioterapia. É saber quando progredir e como progredir. Então, a fadiga leva a uma alteração proprioceptiva, e os nossos atletas, gente, eles não ficam em fadiga. Eles são ativos. Eles jogam 3, 4 horas por dia. Mas eu estou falando daquele pedacinho lá dentro da glenumeral, é o manguito rotador que não pode estar fadigado.
Então nós temos que estar atentos. Quando mudou o padrão de movimento, tu solicitou uma velocidade X, eu quero que tu faça a flexão anterior em 6 tempos. E aí ele começa a fazer em 3 tempos, mudou o padrão, ele entrou em fadiga. Troca o exercício, tá? Então, o Dr. Magui sempre fala que é o exercício mais difícil que o paciente possa controlar. Está controlando, o objetivo é alcançar, muda de exercício. Não conseguiu controlar, isso que estava falando do treinamento funcional, não consegue controlar, baixa o nível do exercício. Tá? Então, o reforço ao controle muscular que a gente viu lá no início, ele tem diferença? Nós temos o reforço como uma sobrecarga e o controle muscular trabalhando na propriocepção, na cocontração, na estabilidade, na coordenação neuromuscular. É muito mais comum substituir o controle pela sobrecarga. Estou fraco, coloca mais peso. Estou fraco, coloca mais peso. E cada vez mais peso, cada vez mais sobrecarga. Fazendo, que a gente também já viu na palestra anterior, um overuse, sobrecarregando aquela articulação sem a capacidade dela de suportar. Então, não se seduzam facilmente pela sobrecarga. Nós temos que, o controle, ele leva um tempo para ser assimilado no corpo. Paciência e persistência. É aí que eu falo, que a gente não pode ter pressa para ganhar a perfeição, mas aí é o nosso papel de passar o atleta para o educador físico, ele na sua melhor forma. Não adianta eu entregar para vocês o atleta sem ter recrutamento correto, sem ter coordenação, sem ter com a contração perfeita. Aí é um tiro no pé. Em relação aos alongamentos, o que a gente alonga? Músculo ou articulação? No ombro, essa resposta é fundamental. A gente, por muitos anos, pediu para os nossos atletas alongarem dessa maneira o ombro. Pensando melhor, não é o joelho, né? A gente viu que essas posições, elas aumentam muito o impacto. Este aqui, que é tão banal, a gente impacta demais o ombro e ainda força acrômio clavicular, né? Aqui puxando, mas eu não estou sentindo nada, então não é para alongar. Então o ombro, a musculatura do ombro, ela não precisa ser tão alongada que nem a da musculatura da cadeia posterior. Peitoral é outra coisa, tá? Então a gente prefere os alongamentos globais, onde eu vou estar trabalhando uma cadeia e não vou estar forçando a glenumeral, né? Os alongamentos neurais, que eu também não estou forçando e tenho um relaxamento naquela musculatura. E necessita alongar, gente. Uma pessoa hiperláxica, ela precisa de alongamento? Ela não precisa, ela não pode alongar. Mesmo cadeia posterior tem que ter cuidado, mas ombro jamais, tá? Então, a gente prefere sempre a liberação miofacial ao invés do alongamento no hiperlástico, patologicamente hiperlástico, né? E o que a gente vê na televisão e que as pessoas copiam, antes de entrar na quadra, aquele nadador de elite faz aquelas loucuras com o braço. Bom, eles são nadadores de elite, é outro departamento, ele adquiriu aquela hiperlaxidão. A gente não sabe se ele não tem dor também, né? Então a gente não precisa imitar ele. Tudo isso é muito fácil. Então, uma pergunta que não quer calar. Adianta fazer para o ombro apenas a borrachinha, exercício de manguito rotador? Não adianta. Nós temos que pensar um pouco maior, tá? Eu trouxe para vocês assim, algumas coisas que eu considero que matam o ombro. Porque é muito importante que a gente pense assim, se eu tenho um tenista que é um grande sacador, ele passa muita força acima da cabeça, todo o meu trabalho de prevenção tem que ser abaixo da cabeça. Eu preciso criar exercícios que façam que eu previna ele sem estressar ele ao máximo, tá? Que é um conceito de prevenção que vem se difundindo em várias articulações e no ombro também. Então, exercício de barra dá muita musculatura, mas não é bom para o ombro. Eu fico na parte isquêmica e vou tracionar um corpo todo. O kettlebell é excelente, mas o lançamento com ele pode machucar o meu ombro. Há um controle muito grande para que isso não aconteça. Será que todo mundo tem? Escolham bem para quem vocês vão aplicar. Exercícios que anteriorizem demais a cabeça do ombro. Esse é um exercício ótimo para tríceps, então é perfeito.
mas ele vai machucar o ombro, tá? Supino acima da linha, abaixo da linha do corpo, por exemplo, é muito bom pro músculo do peito, né? Peitoral. Só que pro ombro, eu vou sair de uma ineficiência mecânica e posso lesionar ele, principalmente a cápsula anterior, tá? E depois que ela lesionou, gente, ela é um tecido inerte, a gente não tem como trabalhar muito com ela. Hábitos, como deitar com os braços atrás da cabeça, ver televisão, né? Eu sou a única gremista desse grupo, mas, né, ver o Grêmio ganhar aqui, deitar em cima do cotovelo, terrível. Eu fico, posição de impacto, eu gero uma isquemia no supra, que já não é tão vascularizado. Eu, então, acelero o processo de degeneração do supraespinal e dormir de bruços, que não é bom para ninguém, nem para cervical, nem para a coluna, nem para o ombro, nem para o cotovelo, então a gente não pode dormir de bruços, tá? Fica a dica, cuidem bem do ombro e escolham bem os exercícios que vocês vão reabilitar. Esse é um exercício que jamais nós poderíamos fazer, tá? Muito obrigada.